Deixa eu te contar para você uma história incrível que eu descobri, né, sobre o Cazuza exagerado, né? É uma história que é verdade, eu vou te dar todos os fatos, a história de Cazuza, o fim da sua vida, o que aconteceu ali, o que as pessoas escondem, que tentam esconder as sete chaves, né, desta que deveria ser a história da vitória de fé de um cara que foi incrível. E no final ele se converteu a Jesus. Será que isso é verdade, Marcos? Então, vem comigo e se surpreenda do fim que aconteceu com a história do Cazuza. Será que ele se converteu? Será que ele teve a proximidade com Deus? A gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo. Um dos maiores poetas e cantores que o Brasil já teve. Teve muita reviravolta, inclusive depoimentos muito sérios a respeito de Jesus. Como o Cazuza viveu, a gente já sabe. Como ele morreu. Como foi o fim dessa jornada e o que aconteceu atrás dos bastidores? Tudo começou quando eu lembro que eu vi um vídeo dele com a Marília Gabriela fazendo uma entrevista, né? Perguntou para ele assim: o seu desprezo total. Ele respondeu: meu desprezo total é pela direita, pela igreja. Aí ela falou assim: a igreja prega a divisão. Aí ele deu um sorriso, uma gargalhada. A igreja, é, a igreja, ela quer dinheiro. E como eu sou criador de conteúdos e cristão, logo fiquei muito chateado com esse fato dele falar de Jesus daquela forma, da igreja, que ele deixou eu muito chateado. Mas eu pensei assim, se o cara viveu assim, cheio de orgulho e tal, será que ele se arrependeu? Será que ele foi para o inferno, para o céu, com toda essa prepotência, né? Isso é inflado. De alguma forma, a gente caindo lá no Google para pesquisar, caiu num relato que é onde ele ouviu falar de Jesus, né? Isso me deixou assim, afinal. Será que quem falou de Jesus para ele foi alguém sério? Que conhecia Jesus de fato? Ou foi alguém que diz, Cazuza, Jesus te ama do jeito que você é, fica assim mesmo, não precisa mudar não, todo mundo vai para o céu e fica assim, vai. Independente do que você fez, Jesus te ama. Na verdade, eu queria saber sobre isso. Eu fui a fundo quem foi que falou sobre isso, e quando eu notei, eu já estava me aprofundando cada vez mais acerca dessa história incrível. Cazuza era um cara declaradamente ateu. Ele falou em diversas entrevistas, viu, que ele não gostava de crente, essa coisa de Deus, de igreja, que mais que você vai poder ver no vídeo lá. Vida louca, vida sem juízo, sem consequência ele, né? Ele Então, e, e ele se converter no fim da vida, cara, isso é surreal, né? Na minha busca encontrei mais um vídeo, né? Bem diferente, já ele falando de Deus, ele falando se agradeça a Deus, né? Porque tive a oportunidade de parar e entrar mais dentro de mim. E essa coisa de Deus? Foi perguntado para ele. E essa coisa de Deus aí, Cazuza aí? Essa coisa de Deus, né? Ele falou: essa doença me deu uma fé, essa coisa. Então, ele falou assim: eu não sabia que eu tinha fé, era agnóstico, ateu, achava que fé era tudo besteira, né? Tudo que falam de religião, religião e padre, pastores, vários amigos meus, né? A gente debochavam. E agora, hoje, ele, numa entrevista, ele falou: hoje eu tenho um respeito muito grande para quem tem sua religião. Eu não tenho religião, mas eu estou profundamente religioso. Olha só que mudança. Eu precisei encontrar fé em mim para continuar vivendo. Isso foi um grande encontro, ele falou, né? Meu, né? Nesse último ano para cá, na fé que eu tenho. Bom, vemos, né? Que as coisas estão mudando aí já. E vamos caminhar até saber aonde isso vai dar. E foi aí que eu encontrei um relato de uma mulher chamada Ana Maria da Costa. Escreveu até um livro, enfermeira de Cazuza, né? Contando os últimos momentos do cantor. Aonde ela ficou 1 ano e 3 meses de forma direta até o seu falecimento. Eu sou o Marcos, tá? Seja muito bem-vindo aí nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, clica no botãozinho, se inscrever-se.
e compartilha, tá bom? Compartilha esse canal com mais pessoas para ficar. Então, são vários conteúdos aí que a gente posta, tá? De motivação, oração, você pode ver aí. Evangelismo também, você pode evangelizar pessoas, viu? E é um prazer tremendo ter você aí, tá? Com ser inscrito, se inscrever em nosso canal, tá bom? Tem muitos conteúdos aí, que nem eu falei, e beleza? E voltando aí com um tema que é incrível, você sabe que o começo aí desse vídeo é incrível, saber desse final é super interessante. Fica até o final do vídeo para saber o que aconteceu. Tem uma parte do livro que a Ana estava com o Cazuza em um estúdio e havia faltado luz. Eles começaram a conversar. Cazuza disse para ela: Sabia que eu soube? Eu sempre andei a 1000 por hora, eu tenho consciência de que eu peguei AIDS, essa maldita doença sem volta. Estou falando muito, né? E você? Fala de você. Então Ana começa a dizer: Eu não tenho muita coisa para falar, Cazuza. Eu faço seminário, gosto muito da minha profissão, gosto muito de teatro ou cinema, gosto muito de trabalhar com gente. E ele disse: Tem muitos amigos, mas ele nunca parou para falar comigo. Sei que vacilei. Eu sou um pecador. Eu sou um grande pecador. E ela responde para ele: Realmente você é um pecador, como você próprio disse. Mas isso não importa, Cazuza. Existe uma pessoa que te ama muito. E ele riu. Uma não. São várias. Meu pai, minha mãe, você, meus amigos. E é nessa hora que ela declara: Não são dessas pessoas que eu estou falando, Cazuza. É de alguém superior a todos. Essa pessoa, Cazuza, é Jesus, viu? Ele abomina o pecado, tá? Mas ama o pecador. Um pouco mais à frente ele diz: quer dizer que você é crente, então? Eu não gostava de crente, você sabe por quê? Eu não faço ideia. Porque ele se julga melhor que os outros. Certo crente entrou na minha casa e disse que eu era um maconheiro, que eu precisava mudar de vida para Deus me amar. Então, Ana, a Ana foi mostrando que Deus era muito além. Vemos nessa parte que ele sabia das consequências dos seus atos, né? Aí, que a vida ela estava aos poucos se indo, assim como foi com Fred Mercury ao saber da doença. Cazuza ele dava o máximo para deixar o seu legado, o máximo para trabalhar, o máximo para fazer tudo, o máximo para quando ele fosse, ele deixasse um legado, um caminho. E ele se esgotava com muita facilidade. E no livro ela conta que os laços com ele foi se estreitando. Ele disse para ela que após contar para a imprensa sobre a AIDS, muitos cristãos estavam orando por ele. Enviaram mais de 15 mil bíblias, muitas bíblias para ele. E a sua enfermeira começaram, e ele, né, um estudo bíblico, onde ele começou a pegar a Bíblia ali e fazer várias perguntas, de certa forma estudar com ela, e foi muito interessante. Foi vários momentos de tensão, né? Apesar da rebeldia de Cazuza, que era muito forte, é, no momento comemorando o sucesso do disco O Tempo Não Para, ele veio com um copo de uísque na mão, pediu um AZT para Ana. Ana, por sua vez, disse: Você não pode beber, Cazuza, ao tomar o remédio ao mesmo tempo. E foram vários contrastes, várias vezes ela teve que ser dura com ele. E isso, de uma certa forma, funcionava porque o ego de Cazuza era muito forte, sabe? Vários enfermeiros passavam por ali, somente ela deu certo porque ela tinha pulso firme. E apesar desse incidente do AZT Whisky, na verdade, depois de um tempo ele pensou, jogou lá fora o whisky e decidiu tomar a medicação de forma correta por causa das atitudes inseguras de Ana, e os dois se tornaram de grandes amigos com o tempo, sabe? E após algum tempo, ele frequentava reuniões ali no Santo Dário. Isso fazia muito mal para ele, porque ele voltava não somente psicologicamente mal, como fisicamente mal também. Ele perdia muito líquido, ficava muito debilitado, tinha enjoos, tinha problema de diarreias, vários outros problemas por causa desse. E ele estava vendo que estava prejudicando. Fora a família também, que era nítida, né? E piora dele. Por causa dessas reuniões, o fato que espiritualmente havia uma grande batalha ali, e ela estava batalhando espiritualmente por ele também. E essas reuniões acabam prejudicando muito e regredia muito também espiritualmente. Era uma batalha espiritual muito travada. Inclusive, um detalhe interessante no livro era que Cazuza foi o primeiro brasileiro a tomar um AZT.
E por causa disso, ele foi até os Estados Unidos só para assinar alguns papéis, segundo alguns momentos de testar um medicamento novo. Cazuza precisava ir para São Paulo e, por fim, o nível de amizade era tão grande que Ana acabou de trancar a faculdade que estava fazendo para ir para São Paulo, acompanhando ele, inúmeros pedidos aí do seu paciente, que acabou virando o melhor amigo dele. No fato que ele não se adaptava a nenhum enfermeiro, uma vez lá em São Paulo, né? Muitas vezes Cazuza chamava ela. Chamava para perguntar algumas coisas sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Deus. Eles passavam muito tempo ali, de certa forma, estudando as Escrituras, estudando a Bíblia. E ela sempre informando ali, e todos os seus aprendizados bíblicos, né, que ele perguntava e ela respondia, que como fosse uma escola dominical. E essa parte do livro, ela conta para Cazuza a necessidade do perdão em algumas passagens da Bíblia que falam justamente sobre a necessidade do que o cristão tem no lar. Dias depois, ela entra no quarto do seu amigo e encontra ele abraçado a uma tia que há muito tempo não via. E ele diz: Aninha, vem cá, aprendi na Bíblia sobre o perdão. Procurei minha tia em nome de Jesus. Olha que incrível, olha que louco, Cazuza falando em nome de Jesus, gente. É incrível isso, como essas coisas elas vão acontecendo, sabe? Ainda falando sobre o livro, faltava pouco para Ana se formar e era nítido que Deus havia dado para ela aí uma missão, né? Tá? Então ela teve que deixar os estudos, né? Sua faculdade, por causa dessa incrível missão. Apesar do progresso ali de Cazuza, ela não encontrava uma dificuldade quando o assunto era a opção sexual mesmo. Como ela iria falar disso? Como ela iria falar de pecado sem ofendê-lo? Porém, como Deus é um Deus maravilhoso, gente, o próprio Cazuza tocou no assunto e ele perguntou: Ana, o que a Bíblia fala sobre ser homem? Deus fez o homem e mulher. Isso é abominação aos olhos de Deus. E ele pergunta: você consegue me mostrar isso na Bíblia? Então ela mostrou Gênesis 1, 18, 32, né? Realmente está escrito aqui. Se está escrito, eu acredito. Essa resposta dele foi incrível. Algo que ele perguntou: você casaria comigo? De jeito nenhum. E ele disse: vocês aqui estão certos. Pelo menos ficarei exposto ao vírus da AIDS. Puxa, se eu te conhecesse, Ana, há mais tempo, talvez eu não chegasse aonde eu cheguei. Apesar da nova medicação para o câncer ter melhorado ali a vida de Cazuza, não demorou muito para ele voltar a emagrecer e parar de andar. Tudo começou a piorar na vida de Cazuza. Uma dessas vezes, Cazuza pediu para que ela orasse ao seu Deus para que iluminasse a mente de algum cientista maluco, né, que descobrisse a cura da AIDS. Olha o que ela respondeu: Cazuza, o meu Deus pode ser o teu Deus também, viu? Eu sei, mas ora você. O fato de Cazuza estar piorando por muitas vezes, ela acabava questionando a Deus por estar daquela forma. E por isso Ana havia dado um tempo de ler e orar de forma explícita. Foi quando ele perguntou: por que você parou de orar? E ela disse: eu não queria forçar a barra, Cazuza. Foi quando ele pediu para que ela lesse a passagem de Jesus na casa de Marta, Maria, Lázaro. Mas ele amava essa passagem. Falava da maravilha de Jesus, ressuscitar Lázaro. Nossa, só Deus mesmo fazer isso, disse ele. Ela também leu Êxodo 38, onde reis, né, Ezequias, pede mais tempo de vida. Cazuza pergunta: será que ele podia dar mais 2 anos? E eles começaram a chorar junto. Ele dizia para ela: eu gostaria de chorar, eu gostaria de viver um pouco mais. Nem que fosse na cadeira de roda. A situação só piorava, sabe? Uma passagem ela conta que a situação foi tão severa e brusca que ela só tinha uma opção para Cazuza: viajar para Boston para tomar uma medicação chamada DDI. Porém, em Boston viram que Cazuza estava tão debilitado que dar esse remédio para ele poderia acelerar ainda mais o processo de morte. Foi aí que ele foi se debilitando cada vez mais e numa noite a piora de Cazuza foi tão forte que os médicos deram para ele até 2 horas de vida. Sua mãe chorando disse: Ana, ora para o seu Deus. Cazuza viva é o que eu mais tenho feito para ele viver. O sonho de Cazuza era morrer no Brasil. E Ana orou a Deus sobre esse desejo. Às 3 da manhã ele acorda e pede para comer algo.
A equipe médica disse que era impossível estar vivo. Então, vendo que ficar em Boston não resolveria, eles voltaram para o Rio de Janeiro. Um lugar que Cazuza era apaixonado. Já sentiu em Deus que o fim estava chegando, Ana insistiu cada dia mais sobre falar de Jesus para ele e falar sobre a condição de fé a Cazuza, mas ele não respondia. Foi quando um dia, mais uma tentativa de Ana. Ela disse: Cazuza, você precisa desse dia. E é importante dizer isso para você, ô Maria. É importante que eu diga isso para você? E ela responde: não, fale para Jesus. Fale para Jesus que você aceita como Senhor e Salvador disso no seu coração. E ele, no gesto de aceitação, balançou a cabeça. E ela não insistiu mais. Aí passou um tempo. Passou um tempo, né? Ele perguntou para Ana: Ana, você me disse que o ladrão da cruz aceitou Jesus na última hora? E ela disse: sim, é verdade, Cazuza. Depois dessa conversa, ele ficou um tempo em silêncio e logo adormeceu. Então foi decretada a morte de Cazuza, um dos caras mais incríveis da história, um dos poetas, cantores, personagens brasileiros que levaram multidões a dançar, a cantar, a se empolgar, se emocionar. Uma pessoa que tinha arte na sua vez. Apesar da morte, apesar de tudo que aconteceu, né, ainda a gente fica pensando sobre o que teria passado naquela sala com a enfermeira. E aqueles momentos falando sobre Jesus e toda a mudança que houve na vida de Cazuza. Para mim, aquele cenário, de cabeça, eu quero crer que foi Cazuza, ele foi se convertendo a Jesus, tá? E tudo que ele viveu naquele 1 ano e 3 meses com essa enfermeira, a Maria, eu tenho certeza absoluta que não foi vão. Eu quero crer no meu coração que Cazuza, apesar de tudo que ele viveu, apesar de tudo que as pessoas pensam sobre ele, como eu também pensava, eu vejo que tudo isso foi passado. Assim como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não sei quanto a você, mas eu creio que o Cazuza, sim, ele como bandido da cruz, no último momento, como ele mesmo disse, foi salvo. Você mesmo crê? O que você acha? Escreva no canal aí, escreva aí na resposta. Apesar de ter uma confissão declarada de fé, né? No fato dele ter assinar, balançar com a cabeça, para mim foi o suficiente. E esse livro aí, se você quiser ler esse livro, você encontra aí, né? Você procura aí no YouTube, você vai encontrar, né? No YouTube não, você vai encontrar aí no Google, né? Aí você vai ver tudo o que aconteceu ali com essa enfermeira. Houve um certo empenho da família, sabe, para que esse livro não fosse divulgado. E por conta disso, houveram pouquíssimas cópias. Mas graças à internet, né? Aí tem aí várias cópias digitais que você pode baixar. Mas que história incrível, tá? Eu creio que seria um grande exemplo para os jovens saber como é importante ter boas escolhas. Ou melhor, escolher Jesus Cristo, Senhor e Salvador de sua vida. Eu creio que isso poderia se alastrar pela terra, o povo saber como aconteceu com Cazuza e os jovens, né, ouvir, ver isso, né, que um rebelde, um egocêntrico, aquela pessoa que fez tantas escolhas ruins, que elas podem escolher coisas boas. Talvez você seja essa pessoa que tem feito escolhas tão ruins, mas que agora você pode decidir fazer diferente. Não esperar acontecer o pior para que você tenha acontecido alguma coisa. Então essa mensagem é para você, viu? Talvez de repente viver uma vida louca, assim como diz a música de Cazuza. Vida louca, vida breve. Talvez você também pense que a vida ela te proporciona coisas ruins, mas você pode mudar a situação. Escolha Jesus se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Talvez você não tenha coragem de fazer isso. Tá? Escreva aí embaixo. E, viu? Eu quero Jesus. Aí eu entro em contato com você, a gente vai dar um jeito para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Tenho feito várias lives aqui, você vai encontrar vários vídeos que eu fiz aí, viu? E a maioria desses vídeos, né? A gente tá falando aí, colocando aí o nosso aí, o WhatsApp, tá? Se eu não coloquei aí, me peça o WhatsApp, né? Eu vou orar por você. Pessoas que decidiu largar a vida louca aí, falou comigo.